Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a prece, rogando a Deus e a Jesus que nos ampare e nos proteja, nos fortaleça para os trabalhos de mais uma semana, que os estudos e os esclarecimentos cheguem à mente e aos corações de quantos nos ouvem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Dando sequência ao nosso estudo, estamos no capítulo 46, livro Renovando Atitudes, intitulado Incógnitas. Nos fala a respeito do item 18 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. O item 18 é sobre a indulgência, e essa é uma comunicação de Dufetre, o bispo de Nevers, Bordeaux. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Analisas a obra assistencial e a criticas, afirmando que a tarefa poderia ser muito melhor, que o atendimento requer técnicas mais apropriadas e que, se outras prioridades fossem atingidas, então as metas sociais seriam mais abrangentes. Mas não te dispões a doar tuas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados. Analisas o expositor e o criticas, argumentando que a narrativa poderia ser mais convincente, menos enfadonha, que se ele lançasse mão de recursos de oratória e tivesse um vocabulário mais rico, prenderia mais atenção e elucidaria melhor os ouvintes. Mas não te dispões a ler e a estudar, e muito menos a falar em público no serviço de reeducação das pessoas, retirando-as das crenças negativas que bloqueiam vidas. Analisas o administrador do serviço e o criticas, asseverando que ele mantém posição intransigente e orgulhosa, e julgas que ele deveria ser mais humilde e compreensivo no trato com os dirigidos, mas não te dispões a usar a mesma compreensão e humildade exigidas dele, não percebendo que vês o cisco no olho dos outros e não vês a trave no teu. Analisas a conduta alheia e a criticas, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julgas inadmissíveis, e te colocas distante e impermeável a condutas levianas, mas não te dispões a ajudar sinceramente a ninguém, e te esqueces de que não poderás vir a errar, pois todos os que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos. Analisas o governo do país e o criticas, julgando pela sua ótica que todos os parlamentares ou ocupantes de cargos governamentais não são confiáveis nem bons servidores e que a nação está envolvida no caos. Mas não te dispões a cooperar e nada fazes pela comunidade em que vives, relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo que todos nós vivemos interligados e que depende também de ti o bem-estar e a prosperidade da população. Analisas dores e sofrimentos e criticas a vida,
dizendo-te sozinho e desamparado perante a providência divina e que Deus te abandonou, mas não te dispões a renovar-te, não te dando conta que, se não fizeres auto-observação em teus atos e atitudes negativas, continuarás atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico. Incoerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si mesma ou dos outros. Perplexos ficamos todos nós diante das rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico interconectado com todas as coisas, de maneira que o todo é mantido pelo apoio das partes. Examinemos, pois, com profundidade nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos erros. Para que não sejas uma incógnita na vida que Deus te proporcionou, não faças crítica pela crítica, mas sim trabalha como e quanto puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante em teus caminhos. Agora vamos ouvir uma página de Emmanuel, capítulo 166 do livro Pão Nosso, que vai complementar o que eu acabei de ler. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo, em Romanos 12, 20. O homem geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre à claridade, invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem, no momento oportuno, é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Em suma, é a caridade prática, a caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo, como nos fala o Evangelho, e
de forma prática no dia a dia, nos embates com os nossos opositores, os nossos desafetos, é muito difícil praticar. Então, uma dica poderia ser fazer a prece por essa pessoa e não entrar na sintonia. Fazer a prece, lembremos, fazer a prece sempre que aquela sensação toma conta e não entrar na vibração da discussão, da dissensão gratuita. Vamos lá, capítulo 47, renovando atitudes. Estado mental. Vai nos falar do item 11, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo, e o item 11 é sobre o egoísmo, é uma comunicação de Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Para que atinja a espiritualidade, já afirmavam as antigas religiões do Oriente, seria preciso que o homem se apartasse do Maya. Maya, nesse caso, está entre aspas com Y, que são as ilusões da existência, do nascimento e da morte. Para que pudesse conquistar o Nirvana, diziam que seria imperativo extinguir todo o desejo de ser, aniquilando assim o ego, que é a individualidade exaltada e distraída pelas fantasias do mundo. Ao mesmo tempo, encontramos Jesus Cristo instruindo-nos que para alcançarmos o reino de Deus é preciso nos despojarmos do egoísmo, o terrível adversário do progresso espiritual. As bem-aventuranças do Mestre nada mais são do que vias para se alcançar a iluminação, ou seja, elevar-se através da mansuetude, humildade e simplicidade, abandonando todo sentimento de personalismo. A moderna psicologia tem toda a atenção voltada para que as pessoas entrem em contato com a realidade e terminem com suas ilusões, que são as causas da distorção de sua visão e percepção de si mesmas em relação às outras. O mal das religiões orientais era tudo o que impedia as almas de atingir o estado de bem-aventurados, também conceituado como nirvana ou o reino dos céus, conforme as diferentes denominações e crenças religiosas. É realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros que caracteriza o estado de egoísmo. Um conjunto enorme de ilusões que nos tira do senso de realidade e de uma compreensão mais acurada de tudo e de todos. Não devo ser contrariado. Preciso controlar os outros. Sou o dono da verdade. Nunca poderia ter acontecido comigo. São atitudes ilusórias herdadas por nós de crenças despóticas e prepotentes, filhas da egolatria, ou seja, do culto ao eu. As ilusões de tudo para mim, ou de tudo girar em torno de mim, vêm do interesse individualista, resquício da animalidade por onde transitamos em priscas eras, em contato com os reinos menores da natureza. A caça no mundo animal nada mais é do que o uso dos instintos de preservação e conservação. Felinos de grande ou pequeno porte, como por exemplo o leão e o gato, matam seres indefesos e cordiais como o antílope e o beija-flor, para alimentar unicamente a si próprios e suas crias. Não devem, porém, ser considerados como egoístas e cruéis, pois somente colocam em prática os mecanismos atávicos de sua criação, frutos da própria natureza. O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte no sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Em quase todas as crianças é perceptível a necessidade exclusivista de atenção dos pais em torno delas, como centro de tudo, com a simples presença no lar de um segundo filho do casal. É natural e compreensível o aparecimento do impulso egóico.
O medo de perder suas satisfações, cuidados e compensações psicoemocionais faz com que a criança, nessas condições, use o instinto de preservação, a fim de conservar o carinho, o afago e o amor, antes somente voltados para ela, e agora divididos com o novo irmão. O denominado ciúme ou egocentrismo infantil não poderá ser considerado anormal, desde que não tome proporções alarmantes, e uma reação natural diante de situações verdadeiras ou imaginadas de perda de afeto, podendo existir sutilmente disfarçada ou claramente demonstrada. Nas criaturas que desenvolvem seus primeiros passos no aperfeiçoamento ético-moral, a tendência egoística é um estado instintivo, próprio do seu grau evolutivo, e não um defeito de caráter incompreensível, nenhuma imperfeição inexplicável da índole humana. Esse sentimento, encenado em seus justos limites, é bom em si. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Como o feto necessita, por determinado tempo, do cordão umbilical, ou mesmo da placenta para sua manutenção, assim também a humanidade transformará gradativamente esse impulso inato e ancestral, adquirido através dos séculos e séculos, na luta pela sobrevivência nos estágios primitivos da vida. Essa mesma humanidade absorverá no futuro atitudes mais equilibradas e coerentes com seu patamar evolutivo, aprendendo a usar cada vez melhor seus sentimentos, antes somente instintos. Dessa forma, entendemos que o egoísmo, esse agrupamento de ilusões de supremacia, existirá por determinado período de tempo nas criaturas, até que elas consigam se conscientizar de que a atitude de lavar as mãos de Pôncio Pilatos, isto é, consideração excessiva aos seus interesses pessoais, agindo arbitrariamente, trará sempre desilusões e obstrução na percepção do mundo em que vivemos. Já o exemplo do Cristo, que nos transfere a uma ampla realidade de que o amor é a única força capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros. Eis o antídoto contra o egoísmo: não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. A gente tem aqui uma citação do livro Obras Póstumas, que é: esse sentimento, encenado em seus justos limites, é bom em si, é o exagero que o torna mau e pernicioso. E tem também todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Essas duas estão no livro Obras Póstumas, no capítulo O Egoísmo e o Orgulho. Agora vamos ver em Emmanuel qual a orientação que ele nos dá a respeito do egoísmo. No capítulo 157, o filho egoísta. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Uma passagem de Lucas 15-29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada a atenção, e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições, e raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona, e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família.
Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa felicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Essas orientações desses dois espíritos tão lúcidos são um roteiro para o nosso autoaprimoramento. E são tantas coisas que temos que prestar atenção, porque o tempo se torna curto para essa análise. E se a gente se concentrar só em nós mesmos, ainda não será suficiente uma existência. Imagine se a gente perder tempo prestando mais atenção no outro do que nos nossos próprios passos. Uma boa reflexão e uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade ao encontro desta noite, nós vamos buscar uma reflexão no livro Chico Xavier Pede Licença. Vamos comentar algo sobre este livro. Emmanuel diz que este livro nasceu das perguntas nascidas até dos pensamentos dos encarnados que participavam ali na reunião em que o Chico recebia aquelas tantas pessoas que iam em busca ali de uma mensagem, de um afeto querido que tinha se mudado para o plano espiritual, enquanto aconteciam aquelas cartas e mais cartas escritas pelo Chico, numa sala ao lado, muitas vezes se reuniam ali aqueles estudiosos, companheiros do Chico, para debater sobre determinados temas que eram colhidos ali das necessidades dos presentes, dos pensamentos mesmo daqueles que vinham com dúvidas, com questionamentos. E Emmanuel diz que, sendo nós homens aqui na carne, aqueles que estaremos do lado de lá quando retornarmos para o plano espiritual, e as dúvidas que temos, as dúvidas continuam, então são dúvidas que pertencem tanto aos espíritos, né? Porque o conhecimento é conquistado, é uma busca, né? É uma resultante das buscas, tanto aqui quanto do lado de lá. Nada acontece assim de uma forma mágica, tudo é uma resultante. Então esses questionamentos fazem parte dos seres humanos, encarnados ou desencarnados. Então, baseados nessas dúvidas, nesses questionamentos, Emmanuel idealiza então um livro em que é colocado uma página de apontamentos que ele traz, justamente baseadas nessas questões, né? Ele nos traz através da mediunidade do Chico Xavier, e ao mesmo tempo, juntando a esta página trazida através do Chico, essa página vinda dele, né? Comentários que vêm ali do professor Herculano Pires. É interessante que Emmanuel diz no prefácio: diligenciamos, por isso, relacionar os nossos contatos e conclusões neste livro, seja nos comentários inspirados do nosso companheiro, o professor Herculano Pires, corporificado no plano físico presentemente, guardando responsabilidades na orientação e na divulgação dos princípios kardecianos, por encargo dos mais expressivos em sua atual reencarnação.
e seja nos trechos despretensiosos em que nos manifestamos com relação aos temas propostos através dos encontros públicos. Então, nesses encontros públicos, as pessoas, como já dissemos, elas traziam questionamentos íntimos, né? Muitas vezes eram colocados, outras vezes eram captados ali nos pensamentos das pessoas dessas reuniões. Então, vamos lá. O tema que nós separamos é no capítulo 31, vamos ver um texto de Emmanuel, colocado nesse livro. Chico Xavier pede licença. Ante o aborto. Na problemática do aborto, imagina-te ansiando pelo ingresso em determinada oficina, de cujo salário e experiência necessitas para efeito de aperfeiçoamento e promoção. Alcançando-a pelo concurso das mãos amigas alimentadas a melhores alcançando-a pelo concurso de mãos amigas, alimentas a melhor esperança. Em tudo, votos de paz e renovação, aguardando o futuro. Entretanto, ainda nesta hipótese, observas-te em profundo abatimento, incapaz de comandar a própria situação. Assemelhas-te ao enfermo exausto, sem recursos para te garantires e sem palavra que te exprima, suplicando em silêncio a compaixão e a bondade daqueles aos quais a sabedoria da vida te confiou a necessidade por algum tempo e a quem prometes reconhecimento e veneração. Então, o que ele está colocando aqui, né? Que, analisando ali a problemática do aborto, e trazemos esse tema, com certeza não é para trazer sentimentos de culpas ou acentuar sentimento de culpa, mas sim trazer um esclarecimento sobre essa temática, em tempos em que ainda e sempre, recorrentemente, retorna-se a esta problemática no sentido de uma liberação, né, para o aborto. Então é algo que tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e muitos países já aderiram a essa liberação, e isso é muito preocupante. Então é nesse sentido que estamos trazendo esse tema, né? Então, o que ele diz? Aquele que vai voltar, ele tem um tempo em que ele depende da bondade daqueles que vai recolhê-lo, que vai acolhê-lo, que vai permitir que ele retorne, porque ele não tem o que fazer. É como ele fala aqui, sem recursos para te garantires e sem palavras que te exprima, suplicando em silêncio a compaixão e a bondade daqueles aos quais a sabedoria da vida te confiou a necessidade por algum tempo e a quem prometes reconhecimento e veneração. Continuando o texto. Mentalizado semelhante painel, reflete no desapontamento e na dor que te tomariam de assalto se te visses inesperadamente debaixo de fria e descaridosa expulsão a pancadas de instrumentos cortantes ou a jatos de venenosos agentes químicos. Nessas circunstâncias, que sentimentos te caracterizariam a reação? Nessa imagem simples, colocamos do lado espiritual da vida a posição da criatura rejeitada a golpes e injúrias na passagem para o renascimento no plano físico. Por mais pretenda basear-se em leis humanas de impunidade, o aborto sem apoio no impositivo de salvação da vida materna será sempre um erro deplorável a seguir-se de consequências inquietantes e imprevisíveis. Onde estiveres,
Na execução dos encargos que o mundo te deu, organiza os temas de sexo que te digam respeito, conscientizando as próprias responsabilidades no relacionamento com o próximo, segundo os princípios de compromisso, equilíbrio, controle e educação, nos vários graus de burilamento em que se nos orienta a vida afetiva, até que possamos penetrar com segurança nos domínios da sublimação. E conservemos a certeza de que também no sexo funciona a lei de causa e efeito, pela qual sempre recolhemos de volta aquilo que dermos ou impusermos aos outros. Ainda assim, se um ser humano se te incorpora à existência humana, não o condenes à morte. Compadece-te do companheiro que se encontra contigo, ou que se te vincula ao coração, por enquanto sem voz para defender-se. Além disso, é lícito considerar que, se a criatura hoje ao teu lado te pede a bênção para nascer, transformando-se em motivo de preocupação ou desgosto, é possível que essa mesma criatura se te converta amanhã em base de sustentação e de alegria no caminho do amor para obtenção de mais luz. E o Herculano Pires, assinando Irmão Saulo, que é como ele assinava na época as crônicas que ele colocava ali nos jornais, ele vai falar sobre a matança dos inocentes. Então vamos lá. Chico Xavier conta-nos como foi recebida essa mensagem na reunião pública de 7 de março de 1972 em Uberaba. Eis as informações textuais que nos enviou. Duas senhoras, então Chico Xavier manda uma carta para o Herculano Pires, relatando essa situação, dessa mensagem que veio no dia 7 de março de 72. Duas senhoras se manifestaram desejosas de conhecer que opinião seria a dos amigos espirituais de sempre acerca do aborto. E falaram com bastante conhecimento de causa sobre o que vai ocorrendo em outros países que se regem por leis diferentes das nossas. Outros temas sobre maternidade, filhos, familiares e vida doméstica afastaram o assunto inicial. Mas no desenrolar das tarefas da noite, a pergunta que nos veio no Livro dos Espíritos para estudo foi a que tem o número 358, e o problema do aborto voltou ao exame de todos os presentes. Então, no meio de tantas questões, ficou para trás ali, narra Chico Xavier ao Herculano Pires, com o qual ele mantinha uma comunicação por cartas, né? Porque o Chico lá em Uberaba e o Herculano Pires aqui em São Paulo. E ele conta então que depois, abrindo o Livro dos Espíritos, caiu a questão que falava sobre o aborto, então trouxe novamente a questão à baila, né? Ao término da reunião, Emmanuel escreveu a página que lhe entrego com estas notícias. Então, essa página que nós acabamos de ler sobre o aborto, né? Ante o aborto de Emmanuel. E o Herculano continua. Respondendo à pergunta 358, os espíritos afirmam no livro citado que o aborto é um crime, mas na pergunta seguinte fazem uma ressalva quando se trata de salvar a vida da mãe. Na mensagem de Emmanuel, verificamos que o problema é colocado nesses mesmos termos. O sacrifício da criança que vai nascer só pode ter uma justificativa: a preservação da vida materna, naturalmente em casos extremos. Não há necessidade de argumentos metafísicos para se compreender isso. Um ser que nasce é um destino que se inicia na Terra. Seja glorioso ou não, segundo o juízo humano, esse destino, por mais obscuro, corresponde sempre a uma necessidade vital, a uma exigência da evolução. Conta-nos o evangelista Mateus o episódio da matança dos inocentes em Belém, por ordem de Herodes, com o fim de aniquilar o mais glorioso destino que já se desenrolou na terra.
Porque nós sabemos, né, que o Herodes, ele se faz muito feliz ali junto dos magos que se aproximaram dele, perguntando ali onde estaria Jesus, teria nascido o Salvador, né? E ele se faz muito feliz, interessado, mas o que ele queria realmente era saber o destino de onde teria nascido Jesus para ordenar a matança, né? Então, continuando o texto do Herculano Pires. Foi uma tentativa de aborto após nascimento, pois, não tendo podido ordenar o aborto fisiológico, Herodes tentou o aborto histórico do destino do Cristo. Os inocentes sacrificados em Belém dão-nos a imagem brutal das consequências de cada crime dessa espécie para a humanidade. Centenas de destinos que se ligavam ao do nascituro são afetados pelas mãos assassinas que o imolam. Não faltaram nesse episódio evangélico os traços marcantes de cada crime de aborto praticado na terra. Uma luz no céu anuncia o nascimento de Jesus. Os reis magos a seguem jubilosos através do deserto para verem a criança esperada e levam a notícia a Herodes, que devia também alegrar-se com ela. Um anjo avisa José e o manda fugir com Maria e a criança para o Egito. Herodes finge alegrar-se, mas ordena a matança. Cada nascimento na terra é precedido sempre de uma luz no céu. Então, o que o Herculano sabiamente está nos trazendo é a linguagem metafórica, é o exemplo que ficou ali, metaforicamente falando, o exemplo que ficou dado de cada nascimento, né? Então, cada nascimento na terra é precedido sempre de uma luz no céu, que é o desígnio espiritual determinando a ocorrência, do júbilo dos que o aguardam, mesmo à distância, no deserto das provas e expiações do destino, da notícia levada aos que devem alegrar-se com ela e da presença do anjo que vela pelo inocente. Mas quando o crime do aborto é tentado ou se consuma, seus antecedentes são sempre os do fingimento e da astúcia, originados pelo egoísmo e o comodismo de Herodes. O anjo nunca deixa de avisar os pais, tocando-lhes a consciência e o coração, ordenando-lhes a fuga em defesa da criança, para longe das mãos assassinas que se aprestam para sacrificá-la. Alguns estudiosos do Evangelho desprezam essa alegoria de Mateus, mas o ensino espiritual que ela encerra bastaria para mostrar às consciências cristãs e espirituais do mundo, independente da veracidade histórica do episódio, que as advertências divinas nunca faltam na terra aos que se deixam fascinar pelo canto da sereia das conveniências materiais. Então, que comentário maravilhoso sobre aquela situação da matança dos inocentes ordenada por Herodes, mostrando ali de uma forma simbólica, mas fazendo uma ligação com a realidade de que cada criança é uma luz que chega. É um espírito que vem. Seja em que condições ele chegue, é sempre um espírito criado por Deus, saído das mãos do Criador, né? E que, como todos nós, tem Jesus como mestre, o mestre que veio justamente ensiná-lo a retornar ao Pai, né? Então, se todos somos filhos do mesmo Pai, se todos temos Jesus, nosso mestre, que veio não redimir nossos pecados, mas nos ensinar como alcançar a redenção dos nossos erros, todos temos o direito à volta quando assim Deus determina, né? Então, que fique para nós esse ensinamento profundo em tempos que vem se acentuando desde as últimas décadas do século passado e agora cada vez de uma forma mais incisiva,
essa tentativa de liberar-se o aborto em nome das liberdades, em nome de que cada mulher é dona de si mesma, é dona do seu corpo, é dona das escolhas, mas em nome de uma liberdade nós não podemos incentivar ou liberar um crime, né? De modo algum é fazer com que alguém se sinta culpado, porque mesmo aquele que assim procedeu quantas vezes, ou na maioria das vezes, por ignorância, por desconhecimento, né, de que aquele espírito, não importa em que mês gestacional se encontre, é um espírito que aguardava aquela volta, porque lhe foi permitida aquela volta. É como o seu Zezinho, fundador da casa, José Sintra Filho, falava, é como um pai combina ali uma viagem com os filhos, e na hora que vão entrar no avião, entra um, entra dois, e o terceiro não pode entrar, ou coisa assim, né? E então é muito frustrante para o espírito que conta com esse silêncio que ainda ele tem nessa fase em que ele não pode se colocar, né? Mas que pode ser vítima dessas situações. Então, o propósito é que a gente entenda, independente do que já tenhamos feito, independente até das vontades que tenhamos tido, né? Porque muitas vezes temos até aquela vontade diante de uma situação que nos assusta, que nos preocupa e que não sabemos como resolver aquela situação, né? Então, muitos têm essa vontade, esse pensamento, uns cedem à vontade, outros não, mas que fique para nós esse aprendizado, né? Que é um espírito que Deus determinou que voltasse. E assim tem que ser. E que não há liberdade que nos dê essa condição, né, em nome da liberdade, de agirmos desta forma. Que o amor possa falar sempre mais alto, né? E que, lembrando, inclusive, que as crianças podem chegar às mãos de outras mães que acolherão com todo amor aquela criança que terá a oportunidade do retorno, quantas vezes vindo por outros caminhos, né? Então, que todos esses ensinamentos nos levem a refletir. Essa doutrina abençoada que revive os ensinamentos do Cristo nos levam a pensar sobre o que é correto, o que não é, o que convém, o que não convém, e mesmo dentro do nosso livre-arbítrio, exercitando o nosso livre-arbítrio, que sabemos verdadeiramente aquilo que não nos convém. Então, com muita gratidão no coração, que esses momentos possam se fazer muito importantes para nós, pedindo a Deus que fiquemos em paz, que tenhamos muita gratidão por tudo que nos chega, por tudo que nos é alertado e por tanta ajuda que recebemos. Que todos juntos agradeçamos a Deus. Tenhamos uma noite de paz.